Que deu boa, né? 7 horas. Boa noite, Alice. A gente pode começar, Paulo? Podemos sim, vamos lá. Legal. Primeiro, você quer abrir e falar algumas palavras? Bom, eu podia rapidamente, em nome da Casa Educação, dar boa noite para todo mundo, né? Agradecer a presença de todos, agradecer muito essa parceria com a Catavento, né? Então, a gente já tem aí um primeiro filhote do curso que a gente acabou de concluir, de gestão de livrarias, né? E dizer que para a Casa Educação é muito bom a gente olhar cada vez mais para a cadeia como um todo, né? A Casa Educação tem uma tradição na construção de cursos, sobretudo de formação de editores, né? E então que é muito bom olhar também para toda a cadeia. Era um sonho antigo, era uma vontade antiga de olhar para a livraria, olhar para a distribuição, pensar o futuro do livro nesse ponto de vista comercial. Então é muito bom estar junto para a Casa Educação, né? Para a gente é muito bom estar junto com vocês nesse momento. E é isso. Da nossa parte, eu acho que é mais isso, Cláudia. Acho que deixo contigo aí. Agradecer a presença de todo mundo e a oportunidade da parceria. Isso aí. Bom, obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada sempre, eternamente grata, na verdade, à Casa Educação pela oportunidade, pela parceria. Como você falou, esse webinar é o primeiro passo, é uma continuação do nosso curso de gestão de livrarias, e a intenção é a gente fazer o webinar sobre diversos assuntos que a gente levantou nesse curso e que a gente sabe que continua gerando discussão, que são importantes e para as livrarias e para o mercado editorial em geral. Então, esse é o primeiro que vai falar sobre distribuição, mas a gente vai ter outros para falar de metadados, a gente vai ter outro para falar sobre parcerias, sobre marketing, enfim. Aguardem que em breve a gente divulga aí a agenda completa, tá bom? Mas esse especificamente é para falar sobre a distribuição. Não sei por quê, né? Será porque a Catavento é uma distribuidora, talvez? Mas para falar sobre a distribuição não só do nosso papel como Catavento, como distribuidora, mas o que isso representa na cadeia do livro, qual que é a importância de um distribuidor, qual que é o papel dele. A gente sabe que tem muita gente aqui que já está no mercado, já, pelo menos do curso de gestão de livrarias, tinha gente que já era livreiro há muito tempo, mas tem muita gente nova e que não entende muito bem como é que funciona a cadeia do livro. Então, o Wendell Wisler, diretor da Catavento Distribuidora, está aqui para ajudar vocês a entender, e o Rogério Mancini, que é gestor aqui do canal de Catavento Digital, que ele cuida bastante de integração, e aí ele vai contar para vocês um pouco do que a gente enxerga para o futuro do mercado de distribuição, tá? Wendell, é contigo. Bom, primeiro, boa noite a todos, e eu queria agradecer a todos pela O presença. seu som está um pouquinho baixo, Wendell. Perdão, melhorou? É que o computador está um pouco longe. Melhorou? Melhorou? Tá ótimo. Legal. Bom, primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, o espaço na agenda aí. A gente sabe que como é difícil hoje o tempo, né, com a mobilidade gritando, né? A gente faz reunião do carro, faz reunião tomando banho, enfim, é uma loucura. Então, assim, eu me sinto lisonjeado por ter tanta gente aqui nesse horário para ouvir a gente falar um pouquinho de distribuição aí. Obrigado, Casa Educação, né, sempre pela parceria, uma parceria que nasceu em uma conversa em 2019, né, que eu tive lá com a Silvia, e a gente conseguiu realizar um sonho, que era trazer alguma coisa legal para os livreiros, e agradecer a Claudinha, que assim, é a nossa fada madrinha. A gente pensa, ela realiza, e ela pensa e realiza. Então, a Cláudia é a nossa garota, a menina dos nossos olhos. Aí, obrigado, Claudinha, por tudo. E vamos lá, vamos falar de distribuição um pouquinho. Eu só quero fazer uma correção, não gosto muito dessa questão de título, diretor comercial, diretor catavento. A gente, né, lá eu cuido do comercial, né, e alguns amigos do mercado editorial costumam dizer que eu sou um ministro sem pasta, né, porque às vezes eu estou lá carregando livro, às vezes a gente vai no financeiro e briga, a gente vai no RH e de 2 canais, mais especificamente na Catavento, e do Pitaco nas outras áreas comerciais, mas a minha área na Catavento
muito focado em livrarias e hoje.com, dividindo isso com o Rogério, que está aí, garotão, jovem, que vai falar um pouquinho do papel dele também. Vamos lá, eu vou fazer uma apresentação, eu não fiz uma apresentação convencional, cheia de figurinhas, eu fui colocando alguns tópicos, eu gostaria da participação de vocês, gostaria de que vocês interagissem comigo, perguntassem, né? E eu fui colocando alguns pontos, eu dei uma provocada na publicação aí durante a semana que eu ia causar alguma polêmica, enfim, mas eu estou aqui para falar do mercado de distribuição. Eu acho que a gente às vezes precisa falar algumas coisas que algumas pessoas não gostam, mas não é nada pessoal com ninguém, se alguém se sentir ofendido, tá, gente? Por favor, já avisando de antemão aqui. Vamos lá, deixa eu tentar passar aqui. Vamos embora. Bom, eu coloquei aqui na minha apresentação algumas definições. E eu vou falar a minha definição, né, de distribuidor. Na minha modesta definição, o distribuidor é um elo entre autor, editora e pontos de venda de todo o Brasil, o mundo. Né? Hoje a Catavento não se limita só ao Brasil. A gente já vendeu para clientes na Alemanha, vende aí, está fazendo uma operação para o Japão, logo. Enfim, então a gente tenta expandir isso. Então, por que autor? Porque a Catavento também, né, há um tempo, vem tentando ajudar aí esse mercado, que é um mercado gigante, mas um mercado que precisa de ajuda, que são autores independentes, autores que não conseguem ali abancar nas editoras, e a Catavento vem, através de vários webinars como esse, através de várias parcerias, tentando ajudar a profissionalizar, a entender como fazer para que esse autor tenha a condição de estar dentro de uma distribuição. Então, autor, editora e linkar aos pontos de venda do Brasil. Então, na minha cabeça, né, na minha modesta definição, o distribuidor é um elo entre todas essas pontas. E de maneira bem simples, né, e resumida, o distribuidor de livros, ele concentra na sua estrutura, ele tem que concentrar na sua estrutura o maior número de editoras possíveis, tá? E fazer a venda para os mais diversos pontos de vendas no Brasil ou no mundo. Ou seja, nosso papel aqui, né, nossa definição eu tenho um volume grande de editoras, e isso é importante ter para trazer diversidade, e colocar isso no maior número de pontos de vendas possíveis, seja ele livraria, seja outros pontos quaisquer. E a viabilização do negócio da distribuição, ela dá-se pela grande diversidade, né, de títulos que compõem complementos de pedidos das operações de vendas que são espalhadas por aí. Ou seja, o distribuidor ele é um grande aglutinador, né, de composição de pedido. Eu tenho ali editoras com um título e tenho os maiores grupos editoriais dentro de casa. Então, a minha função é fazer com que esse emaranhado de títulos versus clientes, eles consigam se atender ali, né, nas suas necessidades. E o negócio do distribuidor acontece no volume, né? Sem volume, o distribuidor, até pelos desafios que a gente vai ver daqui a pouco, fica muito difícil a gente pensar no Brasil hoje a distribuição de livros sem a questão do volume. Então, é muito volume de editoras, é muito volume de clientes, tá? E muito volume de operação no dia a dia, né? Então, o negócio da distribuição de livros no Brasil hoje é um negócio de volume, tá? E aí eu gostaria de, cada slide ou cada ponto que eu for falando, a gente bater esse papo sobre isso. Se alguém tem alguma visão contrária, para a gente discutir aqui um pouquinho, porque eu fiz slides topicados, não são muitos slides, é mais abrir para a gente discutir. Então, eu coloquei aqui a minha visão, eu coloquei um pouco do que a gente percebe e vive na Catavento no dia a dia, e agora eu gostaria de ouvir se alguém tem algum ponto para falar sobre a questão de definição de distribuição. Se tem alguma visão um pouco, né, melhor, ou uma visão diferente, eu não pensava que fosse assim, contem para mim, vamos lá. Wendel, eu vou começar já provocando, porque geralmente o pessoal demora para perder a timidez. Então, eu queria que você falasse, para quem não é do mercado, entender por que uma livraria compraria de um distribuidor e não de uma editora. E aí depois o Tunico pode falar. Olha só, para quem não é um livreiro novo, ou quem não é do mercado, por que comprar de um distribuidor e não de uma editora? Talvez, não é uma regra, mas talvez você até consiga uma margem melhor na editora. Mas o que vai acontecer com você? Você vai ter que fazer negócios hoje. A Catavento tem dentro de casa mais de 500 editoras. São mais de 1.000 selos editoriais. Então, teoricamente, se você vai direto na sua distribuição, você começa a ter um custo administrativo mais alto. Você precisa de pessoas, não tem outra forma. E é um mercado que a tecnologia,
né, o mundo das integrações de dados eu costumo dizer que o mercado livreiro e editorial versus tecnologia não estão nem flertando ainda, que dirá namorando. Então, você vai precisar de pessoas ali para fazer esse relacionamento com inúmeras editoras. É o primeiro desafio. O segundo desafio é que você vai perceber que a sua loja ela tem uma capacidade de absorção daquele catálogo de determinada editora X, que o que você vai demandar dessa editora pelo teu público, pelo tamanho da sua loja, de repente ela não consegue te atender por conta do frete. Né? Ela tem um desafio ali de frete, não fecha a conta para você e nem para ela pagar o frete desse pedido que você vai fazer. Então, nesse momento, o distribuidor ele começa a fazer sentido. Dentro de um único local, você tem 500 editoras. Ah, mas a minha margem é menor. Legal. Você já pensa que você está economizando, no mínimo, uma pessoa. Né? Porque você tem que se relacionar com várias casas editoriais, cada um com uma política diferente, cada um com desconto diferente. Você começa a ter contas a pagar diferente, você começa a ter margem diferente, você começa a ter uma complexidade de sistema um pouco diferente. E no distribuidor você aglutina tudo isso. Em um único local você encontra todas as editoras que fazem sentido para o seu negócio. Uma pessoa consegue administrar o contas a pagar com um único fornecedor. Tá? Então, essa questão da margem é relativa. Então, você começa a entender o papel do distribuidor quando você olha o que a sua loja pode absorver, entender com quantas pessoas você precisa se relacionar, qual energia que você vai pôr no relacionamento, né? E você, no distribuidor, você canaliza isso e usa essa energia para fazer o seu negócio vender. Tá? Então, é isso. Boa. Tonico? Ô, Wendel. Boa noite primeiro a todo mundo, né? Eu acho que essa definição é bem legal, mas aí eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui. De tudo isso, da distribuição, do preço, de todo esse trabalho, a distribuição também não faz parte do movimento da divulgação do produto? Faz parte da divulgação do produto? De trabalhar a divulgação dele, de apresentar ele para o cliente. O distribuidor, porque isso nos anos 90 tinha, né? Ele explica, isso é um lançamento, está saindo isso. Aquele trabalho que a divulgação da editora faz, a gente sempre acreditava que o distribuidor tinha que fazer isso, né? Tanto que vocês foram cobrados muitas vezes sobre isso. Olha, é realmente um grande desafio. Primeiro, que é o volume de dados, né? Então, imagina que eu tenho lá 500 editoras e praticamente todas as editoras têm lançamentos mensais, né? Então, no mínimo, se cada editora lançasse um livro, eu teria, no mínimo, dentro da Catavento hoje, mais de 500 lançamentos, né? E aí, a tua livraria, de repente, é uma livraria que ela tem um determinado tipo de negócios, mas você não se relaciona só comigo. Você compra da Catavento determinados livros que eu ainda não consigo entender, pelo volume que você compra, que nicho eu preciso te ofertar. De repente, você está comprando aquele determinado livro comigo para compor um pedido de um outro distribuidor ou de uma outra editora. Então, eu tenho uma fração do que você vende. E aí eu começo a ter uma dificuldade, né? Se eu mando tudo para o Tonico, se faz sentido eu mandar para o Tonico 500 lançamentos. Tonico, foram lançados 500 livros desses 500 selos editoriais, né? Porque eu sou muito cobrado de que, por exemplo, né, no início a gente não fazia, a Catavento começou a ser muito mais ativa disso a partir de 2018, e a maior reclamação que a gente tem hoje é, por favor, não me mande, porque não me interessa boa parte do que você me manda. Tá? Então, a gente tem um desafio ali, a gente faz sim, tenta explorar da melhor forma possível os desafios, mas a gente vive um problema grande, que é essa concentração, essa mega informação que a gente recebe. Então, o número aqui, por exemplo, a Catavento cadastra, tá, entre a grande maioria, 90% desse número que eu vou te falar são lançamentos. A Catavento cadastra 1.300 títulos diferentes por mês, tá, de cadastro. Isso que eu não tenho todas as editoras do mercado, isso que nem todos os lançamentos de todas as editoras a gente cadastra, né, num primeiro momento. Então, é uma matriz ingrata, a gente está tentando trabalhar isso, mas, assim, a gente tem uma reclamação de alguns clientes que a informação não chega, e aí a gente tem problemas N de o e-mail marketing bloqueia porque não recebeu 2 vezes ou bloqueou alguma vez o e-mail. O WhatsApp, de repente, a gente é bloqueado porque está mandando um número excessivo de informações, você
os clientes se cansam e às vezes dão um bloco, enfim, a gente tem um desafio grande. E parte dos clientes hoje reclamam que eu não deveria estar recebendo esse tipo de lançamento, não me interessa essa editora, porque não faz parte do meu mix. Então, a gente tem uma confusão aí, que é uma matriz muito ingrata para a gente trabalhar. A gente está tratando, não sei em quanto tempo a gente consegue alguma luz. Sei que tem alguns distribuidores que conseguem fazer isso, né, até de maneira um pouco mais assertiva, né, tem muita gente boa e entendendo que precisa ser segmentada essa base, mas hoje na Catavento isso é um desafio pelo volume, pela complexidade. Se quem está aqui, como você, que já me reclamou várias vezes, nós não estamos informando, pedimos desculpas, né, e estou explicando os problemas, e se você que está aqui está falando, pelo amor de Deus, me tira da sua lista porque você está me mandando muita coisa, também nos desculpe, que a gente está tentando fazer da melhor forma possível isso, mas é um dos desafios, é um grande desafio dentro dessa operação. Porque eu estou te falando isso porque, como você botou a definição, Claro. eu sempre vi a distribuidora também como esse ponto. E aí, quando eu vi que você não colocou, eu falei, poxa, mas será que isso não é uma definição da distribuidora? Por isso que eu comentei. Perfeito, vou incluir, que realmente você tem razão. Como definição, sim, né? A gente tem que fazer isso. E aí eu acabei falando, na verdade eu te respondi outra coisa, te respondi o porquê que de repente não funciona bem. Eu entendo. Mas é que eu acho que isso eu devia botar na definição, Claro, porque é uma definição. Eu sei que é um desafio. Isso é bem difícil mesmo que você falou. Porque nem sempre as pessoas também compartilham das informações. Mas eu acho que é uma definição legal pro distribuidor do livro no Brasil. Sim, eu ia até mexer aqui, mas tem que esperar acabar o... Vou esperar acabar eu mesmo. Eu vou voltei. Vamos lá. Legal. É isso aí, é bem desafiador mesmo. Eu posso... eu que lido com isso. Principalmente se você considerar que essa questão das livrarias de nicho, tirando a de nicho infantil, de nicho de livro de direito, que sempre tiveram bastante força no mercado, mas essas novas livrarias, esses novos segmentos, eles são muito recentes. Então, as livrarias, na maioria dos casos, têm um catálogo muito genérico. E aí, quando você parte para um catálogo muito genérico, você tem uma diversidade de editoras muito grande. Então, é mais difícil de você segmentar. Mas é um desafio em qualquer distribuidor, especialmente em um que tem mais de 500 editoras, 900 selos editoriais, né? Jaime? Levantou, isso. Queria só falar uma coisinha que é o seguinte, o pessoal sempre pensa que a distribuidora não é fundamental para o mercado do livro, mas eu atrevo-me a dizer que sem distribuidora, assim como sem livraria, sem leitor e sem editora, você não tem o mercado do livro, você precisa desses 4 pilares. E por que a distribuidora é tão importante? Porque uma editora não consegue atender todo o mercado. Ela teria que ter uma estrutura gigantesca no comercial para conseguir atender todas as livrarias. Porque, claro, se você pensar nas editoras maiores, que tem 5.000 títulos em catálogo, é muito mais fácil. Mas uma editora que tem 50 títulos, 80 títulos, 100 títulos, 10 títulos em catálogo, como é que ela vai fazer para vender? Por que vocês acham que a Amazon adota muito fortemente o marketplace? Porque pequenas editoras ela não tem estrutura para comprar direto. Ela só vai comprar direto na hora que um livro estourar dessa pequena editora e aí ela consegue comprar volume. Porque todo o operacional vai ser, não vai ser lucrativo para ela, para devolver um livro com defeito, enfim. Então, a cadeia, esses 4 pilares, eles estão muito ligados entre si. Outra coisa que o pessoal fala muito é que o desconto no distribuidor é menor do que se você comprasse direto da editora. Eu tenho muitas dúvidas disso. O distribuidor tem 50% e passa para as livrarias com 40%. A maioria das editoras não vai dar 50% para uma pequena e média livraria, vai dar 40%. Então, o seu custo operacional de fazer pedido para várias editoras é muito maior do que você se entrasse numa distribuidora. Isso é fundamental, quer dizer, livreiro precisa aprender a fazer conta com mais cuidado. Ele olha só o número do desconto e não olha os custos que estão envolvidos nisso. Então, cuidado com essas contas, tá? Eu vou falar disso no próximo slide, eu acho que eu até coloquei que é um dos pontos que eu vou falar dessa provocação, que realmente,
E até tem, viu, Jaime, editora que dá um pouquinho mais no primeiro momento, mas eu que já estou há 5 anos, e você nem se fala, que a gente percebe um vai e volta de, você não atendeu o meu cliente bem, vai lá e atende, e dá mais que os 40. Passa um ano, ela vem, sabe o que é? A gente, por política, definiu que esses clientes não fazem parte da nossa política, atende para a gente no início. Então, é um vai e volta, e faz... É isso que o Jaime falou, em gênero, número e grau, porque é uma relação muito delicada hoje no mercado. E é um pensamento que eu ir direto na editora, e eu vou até me atrever, se você partir para esse negócio, principalmente você que está iniciando, o risco de você ter uma margem menor e ter menos rentabilidade do que trabalhando com a distribuidora é muito grande. É isso. Vamos lá, o Sérgio também levantou a mão. Boa noite, gente. Também só vou fazer algumas provocações. Eu estou ainda do lado da editora e de livraria em alguns eventos específicos. Mas a minha provocação e algo para você poder considerar aí, porque assim, eu quando comecei no mercado editorial, o distribuidor tinha uma força maior, aparentemente. Estou falando isso aqui empiricamente, mas como livreiro, eu entendo muito bem o caso do distribuidor, e para mim é muito claro, é muito racional e fundamental, inclusive como livraria, né, específico quando eu uso. Agora, como editor, eu acho que ainda há algumas controvérsias que vai desde da divulgação, do número elevado de editoras para você se fazer um trabalho. Então, qual seria o caminho para se criar hoje? Porque assim, os papéis da livraria, da editora e do distribuidor se misturou um pouco. Então, eu queria que se você possivelmente pode considerar esse fato para a gente discutir, porque eu acho que é um caminho interessante para a gente redefinir. Para os novatos, eu acho que é importante. Livreiro hoje, assim, a distribuidora é algo real, né? Mas para o editor, eu acho que ainda há muita complicação e discussão, né? Qual que é real o valor do editor, do distribuidor. Eu entendo bem o papel do distribuidor, mas eu acho que isso é algo que está muito, enfim, não está muito nítido. Então, eu acho que você poderia comentar algo sobre isso. Agradeço aí pela oportunidade. Olha, Sérgio, assim, a minha opinião, essa questão, né, da quantidade que você falou de volume, me corrija aí, tá? Pode abrir o microfone e corrigir se eu estiver errado. Essa quantidade de volumes da editora, a quantidade de clientes, talvez uma deficiência aí da informação quando você coloca o chapéu do editor. A minha opinião é que a gente precisa, né, entender que o distribuidor, como eu coloquei aqui, o papel dele nessa relação que você coloca, imagina se você não tem o distribuidor para deixar o seu título disponível para... Hoje, a Catavento atende 1.600 pontos de vendas definidos como livrarias, tá? Isso a gente já fez vários filtros expurgando, mas livrarias. Dentro da distribuidora, não só da Catavento, mas inovação e outros, quando o seu título ele entra na distribuidora, provavelmente hoje ele já está disponível para integrações de todos os clientes que esse distribuidor atende que estão vendendo em um marketplace, tá? Então, quando você olha, por mais que você entenda pelo lado do editor que, eu estou colocando o meu livro da minha editora em uma distribuidora que eu vou ser mais um, tá? Se você vai ser mais um, não vejo que é dessa forma. Eu entendo que você coloca o seu livro em um hub de distribuição. Vamos falar de hub. Então, você colocar o seu livro dentro de um distribuidor é tornar o seu livro disponível para uma grande parcela do mercado que talvez você não conseguiria. Você consegue sim quando você ativa o seu B2C, mas é o B2C. O dono da livraria, provavelmente, ele não vai ter acesso ao teu produto através do B2C. Então, quando você coloca o seu livro no distribuidor, nosso papel é deixar o seu livro disponível e tentar, da melhor maneira possível, divulgá-lo para o maior número de livrarias possível, colocar no portal, que é hoje 80% do acesso de livreiros na Catavento vem via portal, né? Tentar trabalhar isso da melhor forma possível por todos os meios, tá? Mas o papel do distribuidor é deixar o seu livro disponível para inúmeros pontos de vendas que vocês não têm ideia.
Então, para te dar um exemplo, essa semana nós fomos acionados por uma agência de marketing que queria um livro específico, um livro que não é nem um livro desses badalados, fora do radar dos mais vendidos, que uma empresa estava comprando para os seus funcionários que queria que entregasse em vários pontos do Brasil. Se o seu livro não estivesse na distribuidora, se esse livro não estivesse na distribuidora, provavelmente ele não estaria disponível para esse cliente fazer esse negócio e ele seria substituído. Então, o distribuidor é um grande hub, né? Ele tem que ser visto não como uma vitrine, talvez, mas como um hub de acesso a inúmeros pontos de vendas que existem no Brasil, né? Que procuram determinados ou inúmeros títulos ali. Então, o distribuidor é um hub de distribuição, é um concentrador de disponibilidade do teu produto. Não sei se eu consegui responder. Sim, é só para abrir mais a discussão. Obrigado. Tá? Legal, obrigado. Jaime? Só para fazer um contexto histórico aí pelo vício da profissão. No século XX, o que acontecia com a distribuição do livro? As editoras tinham um distribuidor por estado, exceto o estado de São Paulo, que pelo tamanho precisava de mais de um. Mas, via de regra, era um distribuidor por estado. E por que o distribuidor era exclusivo? Porque a distância física no Brasil é muito grande. Então, a maioria das editoras está no Rio e São Paulo. Você precisava de uma divulgação em Recife, não tinha como você ir lá fazer uma divulgação na escola, por exemplo, ou nas faculdades. Então, o distribuidor fazia esse papel de divulgação. Por isso, ele tinha exclusividade comercial para aquele estado. Nos dias atuais, com toda a facilidade da comunicação pela internet e também com o fim da exclusividade da distribuição dos distribuidores, quem tem que fazer a divulgação é a editora. A editora tem que fazer toda a sua divulgação, não só do livro para o consumidor final, mas também com vistas à adoção pelas escolas, né, o trabalho com os professores, enfim. Então, tem uma mudança de paradigma com a entrada das mídias sociais de forma muito forte no nosso mercado e com fim, por consequência, da distribuição exclusiva. Hoje em dia, todo mundo distribui, qualquer distribuidora tem os livros das grandes editoras também. Então, não existe mais exclusividade. Isso aí. Isso aí. Alguém... Consegui? Vamos sim. Deixa eu só avisar aqui que alguém perguntou no chat onde é que vai ficar disponível essa gravação. Vai ficar no YouTube da Casa Educação e da Catavento. Para quem está no curso de gestão de livrarias, eu coloco o link lá depois da gravação, tá? Mas estão todos convidados a continuar aqui com a gente e vamos interagir. Papel. Espera aí, só um minutinho ainda, que a Lucilene colocou uma pergunta aqui no chat. Ah, tá. Como funciona para quem não está numa distribuidora? Como que a pessoa começa a comprar, uma livraria começa a comprar com a distribuidora? Quer explicar, Wendel? Do velho modelo tradicional, tem o primeiro, que é pegar o telefone e falar, olha, eu preciso comprar, mas hoje você tem acesso a Catavento e outras, tá? Através dos sites, mídia social, em qualquer mídia que você chamar um distribuidor para falar, oi, eu preciso comprar livros, alguém vai te responder, tá? Mas é isso, não tem muito segredo. Hoje, por exemplo, falar da Catavento, a própria Inovação Curitiba, todo mundo tem seu Instagram, tem seu Facebook, tem canal no Telegram, tem o telefone, tem o próprio site que recebe ali, né, o que você envia ali como e-mail. Então, hoje é aberto em todos os canais. Você só dá sinal de fumaça que, com certeza, vai ter um monte de gente correndo atrás de você. Eu não sei um monte. Eu vou estar, com certeza. Então, eu quero ser o primeiro a chegar em você, tá? Pode nos acionar em qualquer meio. Depois ela complementou aqui, ela como editora. Ela tem uma editora e ela quer estar em uma distribuidora. É quase a mesma coisa, viu? É isso aí. Os caminhos são os mesmos, só que são áreas diferentes. Então, vai ser encaminhado para o setor de compras, né, que vai fazer uma avaliação que entra num outro grande desafio. Aí o comprador vai entender espaço, vai entender política comercial com você e vai discutir todas essas coisas. Mas o caminho é o mesmo. Entra em contato por qualquer mídia, por qualquer meio, telefone, tá? E direciona o seu contato para o setor de compras. E ali o comprador
né, o gerente de compras ele vai te ajudar aí a dar os primeiros passos, né, para entender como ele consegue te ajudar. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui como papel, né? Então, eu coloco, isso é minha visão, tá, gente? A Claudinha que trabalha comigo no dia a dia, às vezes eles olham para mim, eles fazem umas caras, né? E aí a gente tem que discutir algumas coisas no dia a dia. Tá, mas na minha cabeça, o papel do distribuidor é ofertar diversidade, né? O distribuidor, ele está ali, ele tem que conseguir atender, né, o maior número de títulos possíveis, tá? O maior número de SKUs ali possíveis, claro, dentro das suas limitações físicas, tá? Mas é ofertar diversidade, ofertar velocidade, tá? Ofertar tecnologia e inovação, comodidade. Vou falar essa comodidade aqui. Ontem, uma reunião com uma discussão com minha equipe de vendas, a minha vendedora chegou e falou, nossa, não, porque eu falo com o comprador, ele fica das 9 às 14 na loja sozinho, ele tem que atender, ele tem que receber, então ele não tem tempo para falar comigo. E a gente estava discutindo exatamente isso. Como você ajuda esse cara? Né? Como é para você falar para esse cara que tem algum lançamento bacana, como você ajuda ele a fazer o pedido dele, né? Então, a gente precisa oferecer ali uma certa comodidade, principalmente no cenário atual. Ofertar serviços no geral, tá? Inclusive diferenciados. A gente tem que ouvir as nossas necessidades dos nossos clientes no dia a dia e tentar, dentro das nossas plataformas, dentro do que a gente se propõe a fazer, ofertar serviços e ofertar informações que deem suporte à tomada de decisão. Eu acho que isso é um papel falho da Catavento e dos outros distribuidores. Porque o distribuidor ele tem muita informação dentro dele. Ele tem uma diversidade incrível de editoras, regiões diferentes, tamanhos de loja diferentes, né? Se ele conseguir trabalhar bem esses dados, ele acaba conseguindo dar suporte, né, a algum livreiro tomar decisões melhores. Então, acho que isso é uma falha e na minha opinião, é o papel. Né? E aí, eu não sei se alguém da Bookinfo está aí, se não tiver, eu já provoquei o Eduardo várias vezes, que os distribuidores não estão na Nielsen, né? Não tem o que mede ali esse volume do distribuidor, ele mede a livraria, legal, só que o livro que a livraria vendeu, ela pode ser da editora ou do distribuidor. Então, o distribuidor é um grande aglutinador de informações e se você minerar isso, dali podem sair informações para tomada de decisão. Tá? Então, na minha cabeça, maluco, o papel do distribuidor ele muda um pouquinho do romântico, né? Que eu tento fugir um pouquinho disso, mas é isso, eu tenho que oferecer diversidade. Não tem sentido eu ser um distribuidor com meia dúzia de editoras, né? Faz sentido eu ser um grande distribuidor e trazer essa meia dúzia de editoras que eu não tenho, né? Não tem sentido eu ser um distribuidor lento, né? E eu sou em algumas regiões e a gente tem que procurar mudar. Eu tenho que atender rápido, porque eu já tive a dor de chegar em uma livraria e o cara comprando da Amazon no cartão de crédito, porque a Amazon ia entregar no dia seguinte para ele. Né? Então, a gente tem que buscar ser veloz para atender essa demanda, essa velocidade toda. A tecnologia, eu nem coloquei nos desafios, eu coloquei já no papel. Né? Para mim, a tecnologia ela é uma coisa que é tipo como ter banheiro em casa, não tem muito como, tem que ter. Não existe essa questão de dissociar isso. E buscar inovação, né? Buscar trazer coisas novas aí a todo momento. Então, essa é a minha visão do papel, né, do distribuidor. E aí, agora, gostaria de ouvir se alguém tem alguma coisa contra, se alguém vai... Vai, Claudinha, comunista. Só vou aproveitar a oportunidade para retomar aqui com a Lucilene, que aí eu acho que é bom que coloca todo mundo na mesma página. Ela falou que a dúvida dela não é exatamente como começar a trabalhar, como entrar em contato, mas qual que é a política comercial de uma distribuidora com a editora? Como que funciona essa relação? Olha só, Lucilene, é isso? Isso. Lucilene, é assim, tem o próximo slide que eu vou falar, que é o primeiro item do próximo slide. O distribuidor, a relação de desconto com a editora, né, o ideal para que o distribuidor sobreviva, teoricamente, ele tem que ter uma margem ali entre o preço, o desconto que a editora dá versus que ele vende, 12, 13. É o ideal. E não acontece na maioria das vezes, e ele tem que ter o desafio de trabalhar com margens extremamente baixas. Mas o primeiro contato é o comprador, e o comprador ali ele tem vias de regra que cumprir o papel de... Porque ele sabe, uma coisa que a gente já sabe, que o forte da Catavento, por exemplo, que é o mercado livreiro, a gente é o grande canal da Catavento, a gente vende com 40% para a livraria, a gente repassa com 40%. Então, se você nos dá uma condição menor que 50%, a gente já não consegue distribuir a sua editora.
Então, o comprador sempre vai falar com você, o desconto vai partir de 55 ali, numa briga para vocês começarem a se relacionar. Tem uma outra questão de prazos. Tem muitos livreiros aqui na live e pessoas do mercado já entenderam que o prazo de pagamento, se você olhar nos últimos 5 anos, ele se estendeu. Então, a gente também tem uma relação de prazo de pagamento da editora, né, para a Catavento te pagar, que ela não pode ser diferente do prazo médio de recebimento que eu tenho, que vem esticando durante, né, os anos por conta da necessidade do próprio mercado, livreiro, atraso e tudo mais. Então, hoje, é isso. A maioria das vendas, elas saem aí 40%. O mercado que a gente fornece bastante para o mercado que a gente chama de corporativo, o corporativo a gente dá 30%, né, que são empresas que buscam a gente. Então, a gente tem que ter essa relação no mínimo, aí, o teu desconto ele vai ser sempre solicitado para você um desconto acima de 50% para a distribuidora. E um prazo, geralmente, acima do que é o meu prazo médio de recebimento com a livraria. Porque tem uma outra questão, tem a questão da consignação também. Né? Se você quer que o teu livro ele tenha mais força no mercado e a gente consiga levar mais longe, você ali tem que estabelecer essa relação de consignação comigo, senão eu também não consigo consignar, eu só consigo vender. E hoje é uma relação muito delicada, consignação, compra e venda. Então, é isso. Né? Então, assim, a gente parte de 40 para a livraria, 30 para o segmento corporativo, tá? E alguns talvez um pouco menos, e fica nisso. E eu não posso ter uma margem menor que 12, 13. E em muitos casos eu não tenho, mas é isso. Você não vai negociar com o distribuidor dificilmente, a não ser que seu produto seja muito especial, muito nichado, algo que só você tem e existe uma grande demanda, e aí o distribuidor também vai repassar com desconto menor, porque ele precisa garantir esses 12, 13 mínimo para que a operação dele sobreviva. Entendeu? Eu não sei se é isso. Não sei se eu até falei demais o que não deveria, mas... O pessoal Tem uma editora aqui que perguntou em relação por que a gente cobra 55 de uma editora pequena e não 50. Enfim, é uma relação de caso a caso, né? É o comprador que negocia isso com a editora. E aí vai depender do giro, né, Whindersson? Você aqui pode falar. É uma relação de giro, espaço, são muitos fatores que são levados em consideração. Talvez um grande grupo editorial ele realmente talvez tenha um desconto, talvez, tá? Nem sempre. Não é uma regra, tá? Mas talvez um grande grupo editorial tenha um desconto menor que o seu, só que ele tem um investimento absurdo em marketing que faz, por exemplo, que foi o questionamento do Tonico e do Sérgio ali, da questão da divulgação, muitas vezes você, como distribuidor, acaba exercendo um papel passivo, porque ele faz esse papel de distribuição massivamente. Então, ele investe e faz também ali a parte dele de fazer esse livro girar. Então, é uma série de composições que são discutidas ali nesse dia a dia. Né? É difícil falar isso, né? Porque não dá para ter uma regra única. Tá? Tem que haver a negociação ponta a ponta. Assim como hoje você começa com 55, amanhã o teu produto estourou, você pode mudar essa política comercial. A gente vai ficar bravo? Vai, mas acontece. Da mesma forma que um dia, se você colocou o seu livro com uma condição que, como você colocou, que algumas grandes têm, e o seu produto não performar, a gente falar para que você precisa retirar o teu livro porque a gente tem um espaço ali comprometido por conta de produtos que não está girando. Então, tem ali uma relação diária de bastante dinamismo e negociação ponta a ponta. É isso aí. Alguém perguntou de livro didático, só para a gente não ficar discutindo muito aqui a questão do desconto. Livro didático, por padrão, as editoras já oferecem menos desconto, isso para todo o mercado, então os distribuidores, todos eles, repassam também um desconto menor. Marcos, você levantou a mão, quer falar? Oi, boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu cheguei tarde aqui, o pessoal recebeu um e-mail agora. O que acontece? Eu tenho uma editora de livro didático há 30 anos, tá? E eu estou procurando um distribuidor. Então, eu queria saber como é que vocês trabalham, né? Se vocês aceitam outras editoras, se vocês fazem um trabalho apenas com editoras já pré-estabelecidas ou tem preferência, né? No caso de qual editoras você trabalha com livro didático?
Curiosidade, eu não sei se tem a ver com o papo, desculpa. Tá, não, eu consigo te responder isso de forma rápida. Marcos, é o seguinte, não, a gente não tem editora de preferência, não tem essa, eu acho que assim, procura o comprador, negócio vai dar. Talvez não dê, tipo, não dá para pôr o livro daqui 5 dias, porque tem uma questão de espaço que precisa ser criado, né, ali para receber sua editora, condições comerciais que precisam tá adequadas ao mercado que está acontecendo, dos seus concorrentes, não pode estar fora, porque senão essa relação do distribuidor e editoras de mesmos nichos com descontos diferentes, para o distribuidor acaba pegando mais, porque ele é um intermediário, ele está ali no meio do caminho, né? Mas não tem isso, não. Tem um bate-papo ali com o comprador que vai trabalhar nessa composição com você. Tem espaço, não tem espaço? Teu produto tem chance de giro? Eu preciso disso, desse desconto, desse prazo, e vocês vão discutir. Eu acho que é uma relação normal. Não tem preferência, pode bater na porta, procurar, é o Edivaldo, depois que alguém deixa os contatos dele para a gente enlouquecer ele. E é isso, eu acho assim. E se eu souber que o Edivaldo está negando muita editora, vocês me ligam, porque eu fico bravo. Eu quero mais editora, que eu preciso vender mais. Entendeu? Se tem pouco espaço, tem editora que está com livro sem vender, e aí eu preciso voltar um pouquinho para abrir espaço para outras. Essa é a cabeça do comercial lá na Catavento. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho um mercado aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Eu queria distribuir em outros estados, entendeu? Bacana. Tem um livro de português, que é o meu carro-chefe, é do estado de Santo Inácio, São Bento, Santo Agostinho, e por aí vai. Então, na ponta da língua, não sei se você já ouviu falar, livro de português na ponta da língua. Editora Access. Mas beleza, continua aí. Um abraço, obrigado. Obrigado. Bom, eu vou seguir desafios. Então, desafio distribuidor, margens muito estreitas, tá? O Jaime, ele deu a letra no começo. Hoje tem uma grande força aí de uma redução de desconto por parte das editoras, até para frear o ponto da questão dos descontos aí em .com e tudo mais. Então, o distribuidor ele trabalha com uma margem muito estreita. É muito estreita. Então, o Jaime falou aí, ele falou no início da live 50, o distribuidor compra 50 e vende com 40, tá? E aí, a gente já falou aqui em 55, 40, pega um livro de ticket médio da Catavento, pega um livro de R$ 49,90, R$ 59,90, faz a continha, 50%, 40%, você vai ver quanto sobra de cada livro para pagar toda a operação. Então, é realmente uma margem muito estreita. Frete é um outro desafio do mercado de distribuição. Com essas margens, a distribuidora ela não consegue pagar o frete. Tá? E o frete, principalmente num país do tamanho do Brasil, que é grande, é tudo longe, o transporte é uma coisa muito cara. Vem mudando, né, essa questão do fracionado aí, das operações .com, vem ajudando a mudança da cabeça das transportadoras aí para uma redução, mas ao mesmo tempo tem uma oferta grande, né, e a gente tem ali um custo, é um problema, é um desafio para os distribuidores conseguir ser competitivo em frete. Custos. O distribuidor ele precisa estar atento sempre no custo da sua estrutura, porque as margens são muito pequenas. Tá? Então, a margem pequena, isso a gente está falando aqui de uma diferença de compra e venda. Só que a gente tem inadimplência. Tá? A gente tem inadimplência. E, graças a Deus, até hoje a gente não repassou nenhuma inadimplência para as editoras, mas a gente tem inadimplência, né? A gente tem roubo, tem perda, tem uma série de coisas, tem seguro que precisa fazer. Então, os custos de uma distribuidora são outro desafio. É um desafio grande, né? Porque com uma margem pequena, o teu produto está lá à minha disposição, eu entendo. Mas eu também estou ali nessa relação com você de acreditar, eu faço seguro para o seu produto. Tá? Eu tenho que fazer um seguro do prédio, eu tenho que fazer um seguro do local. Então, a gente tem um custo alto. Um outro desafio, que aqui aí eu entro na parte um pouquinho da provocação, é a expectativa que as editoras têm do distribuidor. Então, eu coloquei aqui, a gente tem uma margem pequena, aí nós temos aí a Lucilene, que falou da questão de margem, né? Porque as grandes editoras, pequenas editoras. Então, a gente tem uma margem pequena, a gente tem um desafio imenso de tentar comunicar esse livro que está ali. A gente investe em tecnologia para deixar o seu livro dentro de uma, que a gente chama de hub de distribuição, tá? E nós temos uma expectativa absurda das editoras. Então, uma coisa que eu sinto muito nas reuniões, e às vezes eu fico até irritado e chateado, é que as editoras, mas você tem 1.600 livrarias e o meu livro está em 20. Legal, Agora, qual o plano que nós pensamos juntos, que foi pensado para você ajudar o distribuidor? O distribuidor ele tem uma limitação de custos. Eu não posso ter um exército comercial para colocar só a sua editora. Então, a editora tem uma expectativa muito grande do distribuidor. E o papel do distribuidor
é ali acolher exatamente a operação que ela não consegue atender. E o que o distribuidor está atendendo, ela já está somando na operação dela. É claro que sempre pode ser melhor. É claro que o distribuidor ele pode ir lá criar um plano, criar a campanha com os vendedores, criar uma série de coisas. Sim, sempre é possível, mas a expectativa geralmente em cima do distribuidor, do papel do distribuidor, ela é muito grande. Então, geralmente, a gente ouve, mas vocês com 1.600 pontos não levam meu livro a lugar nenhum. Eu entendo que você tem essa expectativa grande, mas esse levar o seu livro tem uma série de questões aí no meio, tem uma questão de demanda, tem uma questão que será que o seu livro ele é para todos os públicos, né, dessas 1.600 livrarias que a gente atende, ele é para toda a região do Brasil, então tem uma série de coisas ali, e essa expectativa das editoras sobre o papel do distribuidor, ela às vezes extrapola um pouquinho do que realmente é, porque não conhece a complexidade que é o distribuidor no dia a dia. E aí, Jaime, se você quiser falar alguma coisa sobre, né? O microfone, Jaimão. Desculpa. Só para reforçar esses pontos que o Wendel tá falando, que é o seguinte, principalmente para quem está aqui, é editora, enfim, inclusive editora didática. A distribuidora não vende, a distribuidora entrega. Quem vende é a editora. Quando você faz um produto, você que tem que pensar na venda. No livro didático isso é mais claro ainda. Porque, por exemplo, a Access, eu conheço a Access, meus filhos estudaram pelos livros da Access. Eles estudavam na Algamitá, que adota. Então, o livro da Access é adotado no Rio de Janeiro. Se ele for para a Catavento, claro que a Catavento vai conseguir vender, porque vai conseguir colocar em marketplace e as pessoas vão comprar nos sites, e aí não importa onde o livro esteja. Mas para aumentar a venda da Access, a Access vai ter que conseguir fazer o trabalho de adoção nas escolas. E isso serve para as outras editoras também. Então, o máximo que uma distribuidora consegue fazer é conseguir entender, às vezes, a linha da editor, de uma livraria e conseguir ofertar para ela uma seleção de títulos afins àquela linha da livraria. Mas isso é muito pequeno no universo de títulos que a distribuidora tem para trabalhar. Então, ela não vai conseguir fazer esse trabalho e nem é o papel dela. Então, as editoras têm que entender que o seu papel não é só imprimir o livro, né? Porque publicar não é imprimir, publicar é tornar público. E como é que você torna público? Com a divulgação. E essa divulgação, a pessoa mais indicada para fazer, até porque é ela que conhece o produto, é a editora. Então, se a editora não tiver uma estrutura de divulgação, seja pelas mídias sociais, seja na adoção escolar, o livro não vai funcionar. E a culpa não é do distribuidor. Jaime, é legal esse ponto. E a gente até faz, cara. A gente procura ali, né? E não é... quando eu falo a gente, não é só Catavento, tá? Eu tô com a camisa da Catavento, sou ufanista maluco, mas não é só Catavento, não. Né? Tem um esforço. Outro dia eu estava com um editor que me provocou e ele falou assim, a página divulgou o meu lançamento aqui, eu não vi a divulgação da Catavento. Então, a gente sim tem um esforço para que a gente torne público e as pessoas veem. Por exemplo, o portal da Catavento hoje, ele é um B2B com acessos aí de B2C, às vezes. Né? E 80%, um pouco mais, da movimento do que é pedido para a Catavento é através desse portal. Então, ali a gente põe banner, ali a gente põe o livro na vitrine, põe o livro na vitrine do carrinho. São as ferramentas que a gente tem, a gente explora. Mas é realmente muito difícil com a margem que o distribuidor tem, tá? E eu não estou pedindo margem, tá? Quem é editor aqui, no meu papel aqui não é esse. Meu papel dentro do que é a formatação do negócio, é fazer o melhor possível para armazenar o teu livro e fazer com que o Jaime falou, entregar o teu livro para o livreiro, para o ponto de venda. Mas é muito difícil pensar que ele tenha dinheiro para fazer essa divulgação da maneira que deve ser feita, né, ou que se espera fazer. A gente não tem margem para isso. A gente tem uma margem mercantil justamente para armazenar o teu livro, ter ali o teu seguro, né? ter o teu livro ali, pagar as pessoas para tirar da prateleira, pôr dentro de uma caixa e enviar lá para o ponto de venda. Então, essas expectativas das editoras, às vezes, né, me machucam um pouco, e esse papel precisa ser bem discutido, né? E aí é um desafio discutir esses papéis
do distribuidor, da editora, e a gente sentar na mesma mesa, às vezes, para entender essas coisas aí. Marcos levantou a mão de novo. Isso. Deixa eu só fazer um adendo, Marcos, se você me permite. Foi não. De entrar. Tem bastante pergunta no chat, especialmente de editora versus distribuidora, como é que funciona o processo, como é que funciona o desconto e tal. Se vocês quiserem, a gente está super aberto a fazer um papo, depois a gente chama o Wendel, chama o setor de compras, a gente faz um bate-papo todo mundo junto, e aí só com editoras e a Catavento, que aí a gente consegue abrir e explicar um pouco com mais detalhe, tá? Mas aqui a gente tem um público de editora, tem público de livraria, a gente tem uma limitação de tempo. Então, vamos seguindo, e aí a gente alinha todos esses detalhes para quem quiser saber mais aqui numa conversa mais particular. Pode ser assim? Mas diga lá, Marcos. Com certeza. Na verdade, eu não sei o nome do rapaz que falou antes sobre que adota o meu livro, o filho dele já estudou o meu livro. O que acontece? Eu tenho 32 anos no mercado, né? Então, antigamente, eu tinha distribuidor, né? Os distribuidores, eles tinham divulgadores próprios, né? Eu já contratei divulgadores de outros estados também para divulgar meu livro, sendo que o que acontece? Eu bati muito com um bairrismo, por exemplo, em São Paulo, que não adota o livro de Rio de Janeiro, entendeu? E era isso que eu tinha pensado em contratar uma distribuidora, né? Se fosse o caso, por isso que eu estou até prestando atenção no que vocês estão falando, né? Porque antes, eu não sei se continua ou não, tem distribuidores que têm seus próprios divulgadores que vão à escola também, né? Aí eu não sei como é que a participação, como é que é a porcentagem, né? Eu não sei. Mas eu já contratei divulgadores e eu estou procurando uma distribuidora que tenha essa estrutura fora do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro eu tenho. Tá bom? Era só isso. Obrigado. Legal, a gente pode conversar, Marco. Manda, eu vou deixar depois o contato de todo mundo aqui e a gente conversa, tá? Especificamente sobre essa política de representante comercial nas escolas. Muito obrigado, muito obrigado. Tonico? É o Antônio também. O Antônio levantou a mão. É o Tonico Vandrame. Ah, legal. Como é que levanta a mão? Acho que o Tonico... Tá. Bom, eu vou seguir aqui. Bom, expectativa dos clientes também. Tá? Independente do segmento. A gente tem uma expectativa muito grande que a gente ouve direto. Eu ouço livraria direto e aí às vezes eu fico arrepiado. Você sabe que com 40% a gente não sobrevive. Né? É o que eu ouço da livraria. Então, é uma expectativa grande de desconto. É uma expectativa grande quando você não tem o livro e determinado título. Então, assim, gente, para quem é livreiro que está aqui, não dá hoje, e não é catavento, tá? Não dá para dar mais 40%, ou mais do que é uma política meio que padrão que as editoras estão praticando. Dá sim, você tem algumas ocasiões que a distribuidora ela vai um pouco além. Quando ela tem isso da editora, ela repassa. Tá? E hoje não tem mais segurar a margem, não. Hoje a editora repassa, o distribuidor repassa junto, porque não tem esse reter. Esse reter, ele perde competitividade. Tá? Então, assim, essas expectativas precisam ser bem alinhadas. Então, se você entendeu que o seu negócio 40% não sobrevive, tem alguma coisa errada no seu negócio que não é o desconto que o distribuidor está te ofertando. Talvez você precise olhar ali como é que estão as suas finanças, como é que está o seu planejamento financeiro, como é que está tudo, né? Mas tem algo errado. E se realmente o seu planejamento provou que com 40% de desconto você não vive, né? Então não invista no negócio de livraria, né? Porque se você não entender que você não vai ter o volume necessário, então não invista. Porque hoje do distribuidor, esse tipo de approach ele já não funciona. A gente às vezes tem um estresse na relação do dia a dia por conta disso. Porque livreiro ele fica batendo de distribuidor em distribuidor, tentando mais 2, mais 5, e acaba ali perdendo o momento, perdendo o time, né? E desgastando a relação. Então é uma relação que o Eduardo mostrou ontem no curso de formação de livreiros que a guerra ali não é no desconto, você tem que tentar ter um oceano azul, né? Não precisa brigar no oceano vermelho, eu trago isso para nós. Então a gente tem muita oportunidade, né? E sim, dá para sobreviver quando você tem o seu negócio controlado na sua mão. O distribuidor, ele vive com 10% de margem hoje, né? Então ele consegue sim ali
fazer a sua lição de casa. Eu acho que cada um ali precisa fazer a sua lição de casa dentro das expectativas que se tem, né, no caso dos clientes, de desconto. Né? Você vai negociar com uma empresa, ela quer ter o mesmo desconto da livraria, porque ela abre o site da Amazon e fala que a Amazon vai vender. Legal, vai, então compra na Amazon, faz 500 pedidos, como é a venda que a gente está organizando, e a Amazon vai entregar na casa do peão lá adiante, enfim. Né? Não tem o que fazer. E na Amazon amanhã, esse mesmo título ele já não está mais no mesmo preço, enfim. Né? Então, a gente tem um desalinhamento de expectativa. Dificuldade de clareza na política comercial das editoras. Então, isso aqui é uma outra coisa. Então, tem editoras que chegaram para mim há 1 ano e meio atrás, há 1 ano, falando, olha, você não atende bem esse meu cliente, porque ligou na editora, né, e vocês não atendem porque você não tem um livro disponível, vai lá e atende direto. Hoje, essas mesmas editoras voltam com uma relação de clientes e falam, olha, por conta da nossa política comercial. Então, peraí, qual é essa política? Então, até melhorou um pouco, mas até 2 meses atrás, né, a gente tinha ali um grande número de editoras fazendo lançamentos no seu site próprio com 30% de desconto, editora no Marketplace, editora em todos os canais. Então, acho que precisa um pouco de clareza nessa política da editora e entendimento dos papéis. Né? Então, a editora ela vai direto no seu site, na sua operação, legal, ela vai cobrar do distribuidor e da livraria essa venda depois que a venda está ruim, né? Como é isso, né? Então, acho que falta um pouco de clareza, né? Tem uma dificuldade aí na questão de política comercial, e isso é de grandes grupos editoriais a pequenas editoras, tá? Então, esse é um desafio que a gente vive todos os dias. É um tal de perde uma lista de clientes em um determinado momento, ela volta daí 1 ano, os mesmos clientes para a gente atender. E aí causa-se uma confusão, porque o cliente ele não quer mais ser atendido pelo distribuidor. Ele fala que já está sendo atendido pela editora, a editora fala que passou... Gente, acho que aqui é a editora e livreiro, né? A gente precisa entender qual é o seu volume livreiro para ter o maior desconto na editora e quanto você está faturando por mês para ela te faturar. E editora, não é porque você está tomando um dedo no nariz que você tem que ir na livraria direto e não vai conseguir sustentar a sua operação. Porque no primeiro momento, o seu pedido com a livraria que você bateu na porta, que geralmente você não atende por política de frete, ele vai ser bom. Só que esse pedido, teoricamente, ele vai caindo, porque a tua reposição já é menor que o teu pedido inicial, né? E aí fica aquela guerra do frete, e aí há o desgaste. Enfim, acho que falta clareza um pouco aí na política comercial das editoras e uma dificuldade de entendimento e clareza do cliente, foi o que eu falei agora, tá? Do seu posicionamento de negócio. Então, a gente precisa ali resolver esses desafios, que o distribuidor está no meio disso. O distribuidor é constantemente acionado pelas duas partes, com essa questão da clareza na política comercial aí que ocorre dos dois lados. Vamos embora. Vai, Claudinha. A Ana Maria disse que quer falar. Quer abrir o microfone, Ana? Não abri? Agora sim, te ouvimos. Então, bom, eu trabalho no mercado livreiro desde 1977. E essa é a distribuição, sempre se diz, né, que é o nó górdio, né, do mercado brasileiro, pela extensão mesmo do país, né, muito grande, muito longe, muito de avião, as coisas, muito frete caro. Mas tem uma coisa nessa sequência, quer dizer, originalmente, quer dizer, historicamente, o desconto que se dava aos distribuidores, a editora dava ao distribuidor, era 50%. Em alguns casos, podia até ser maior, dependendo do volume que o distribuidor comprava, né? Então, claro, se um distribuidor compra 1.000 exemplares de um livro, a editora poderia dar um desconto maior para ele. Mas houve uma inversão da divisão desse percentual, porque o distribuidor, a editora dava 50% e o distribuidor repassava para as livrarias 30%. Esse era o desconto que se dava para a livraria durante assim, anos. E teve um momento, nos anos 80, com a inflação, com essas coisas todas, e com o crescimento das redes, né? As livrarias em rede, era Siciliano, por exemplo. Então, eles tinham muitas lojas, eles compravam, então, exigiam já
Quer dizer, tem duas coisas. Uma que é o mercado do livro didático. Muitas livrarias, né, tinham sua maior renda ao longo do ano, assim, com a venda do livro didático. E aí as editoras de livro didático passaram a vender diretamente nas escolas. E isso tirou esse mercado dessas livrarias, né? Essa renda, essa possibilidade de renda, dessa receita, quando as editoras de livro didático passam a vender diretamente às escolas, que já é uma distorção no mercado, né? Então, não segue a cadeia. Depois, no caso das editoras de trade, né, começou a haver também uma negociação, quer dizer, elas também passaram a querer vender diretamente para as livrarias. E o desconto, que originalmente era de 30%, passou a ser de 40%, e no caminhar virou 50%, uma livraria travessa, pede 50%. Ora, se o distribuidor ganha 50%, como é que ele vai poder pagar 50%? Então, se configurou no mercado, imagino que seja assim ainda, que as editoras, nessas vendas para as livrarias de rede ou nos grandes centros, elas vendem diretamente, ficando com o distribuidor o mercado periférico das pequenas livrarias, etc. Tal. Então, tem uma distorção aí que dificulta muito essa... Eu acho distribuidor realmente, assim, os paladinos, entendeu? Do Oeste, porque é um negócio... Quer dizer, o livro é um negócio de margens pequenas, não é verdade? As pessoas têm que entender que todo o negócio do livro é um negócio de margens pequenas, né? Um editor, para realmente assim, se ganhar dinheiro, quer dizer, claro que é quando um livro arrebenta. Um livro arrebentar é ele vender 5 mil exemplares minimamente durante quase um ano. Isso é realmente onde o editor ganha dinheiro. Porque, claro, o livro, um produto, um lápis, ele custa, digamos, um preço dele de produção vai custar R$2. Mas se ele tem um estouro de venda, ele não custa mais R$2, ele custa 50 centavos. O livro não baixa de preço. O livro, mesmo que ele venda, ele não reduz pelo volume, né? Ele não tem uma relação com a tiragem e o preço de capa dele de venda, né? Então, é nesse momento que as editoras têm a possibilidade de fazer uma receita maior assim e criar, enfim, se sustentar com mais tranquilidade, né? Então, há muitas... Na França tem aquela coisa da distribuição e da difusão. Quando você de camisinha, Igor, né? De camisinha vermelha, falou disso, que o distribuidor entrega, ele não vende, né? Realmente, quer dizer, na verdade, quem produz é o... Então, quer dizer, mas tinha isso, muita distribuidora que tem equipes de divulgação, né? Mas as próprias distribuidoras de editora Ática, mais recentemente, desarticulou toda a equipe de venda de distribuidor, né, aqui nas escolas, etc. E tal. Então, o Brasil é um país muito complicado, né? Ele vai distorcendo para arrumar, para não sei o quê, e, na verdade, toda uma lógica que pudesse, que era né? A editora, qual é a vantagem do teu distribuidor? Realmente, a editora não se preocupar com esse pedaço do negócio, entendeu? Não é verdade? E, né? Então, essas coisas, elas têm um sentido, elas não são aleatórias. Mas aqui eu acho que a gente... se foram querendo resolver os seus problemas, criaram mais problemas, eu acho, nessa relação de desconto, de rentabilidade, de coisa. Enfim, e eu queria dar esse testemunho, porque eu já estou há 45 anos nesse negócio, já querendo dar baixa, mas... Mas sim, conheci muitos distribuidores, entendeu? Muitos distribuidores faliram, entendeu? Muitas situações assim tristes, né? E complicadas, né? Mas eu acho que tem uma certa inversão, assim, né? É um pouco também no cinema, né? O cinema, o exibidor cobra 50%, entendeu? Para exibir o filme. Então,
Então é isso. Parabéns pela iniciativa da Catavento, que eu conheço também, uma distribuidora bem antiga, né, das mais antigas, né, que o mercado brasileiro tem, assim, e é isso. Boa Obrigado, noite a todo mundo, que nem tem boa noite, né? Obrigado, Ana, pela contribuição. E uma coisa que você falou, eu acho que assim, realmente é o que eu falo, que acho que não tem mais clareza. E uma coisa que eu costumo falar sempre dentro, né, da Catavento, geralmente quando a gente tem um momento de pânico, assim, tipo, vamos fazer, a gente tem que olhar sempre além das nossas próprias operações. Porque quando a gente olha só para a nossa operação, a gente quer resolver o nosso problema e acaba criando outros. Que eu vejo que tem muito isso. Então, quando você tiver um problema, né, e aí eu de dentro de uma distribuidora, principalmente que é muito afetado nessa falta de clareza e definição de política das editoras, olhem sempre além das suas próprias operações. Tomem decisões olhando além das suas próprias operações, que eu acho que pode ser um caminho interessante. Vamos seguir. Vamos lá. E soluções, aí eu coloquei aqui, porque ainda tem a parte do Rogério. Então, o que eu coloco como soluções, tá? Diálogo entre os integrantes da cadeia. Eu acho que já vem havendo uma iniciativa da CBL, tá forte ali, né, num grupo, de tentar colocar na mesma mesa editor, livreiro, tá, distribuidor. Precisa, né? Precisa ter um diálogo mais aberto, precisa se conversar mais. Porque as editoras tomam decisões, tomam um caminho que, de repente, não olha que isso pode afetar parte da cadeia. O distribuidor também acaba tomando algumas decisões que pode afetar ali parte de um segmento, né, da segmentação que ele atende, da mesma forma o livreiro, enfim, acho que falta diálogo entre as partes, a gente precisa conversar mais. Buscar parceiros, eu acho que esse mercado, né, de distribuição e o mercado livreiro e editorial como um todo, né, precisa trazer parceiros de negócio que possam nos trazer diferenciais competitivos. Acho que a gente talvez precise olhar um pouco além do nosso negócio, de repente, sei lá, não é maluco tentar entender como as empresas de refrigerante conseguem ter uma malha de distribuição gigante. Tudo bem que a gente está falando de Coca, mas não dá para aprender nada com parceiros diferentes, não dá para aprender nada com empresas, né, que tenha essa questão da distribuição, ponto de venda, malha de distribuição, malha logística. Eu acho que falta pouco, acho que a gente olha muito para dentro do nosso próprio mercado e tem pouca inovação quando a gente faz isso. A gente precisa de maior dinâmica e velocidade nas entidades em prol ao livro. Aí a Claudinha ao livro, né? Você me corrigiu, né, Claudinha? Eu vi que você mandou um WhatsApp aqui. Desculpem, e foi ali, a apresentação foi quase feita no celular, mas é isso. Então, maior dinâmica e velocidade, porque há discussões, há uma movimentação da CBL, a ANL, SNEL, mas precisa de velocidade, precisa de dinamismo. O mundo, ele vai muito mais rápido do que no nosso mercado atinge de velocidade. É a percepção que eu tenho dentro do distribuidor. Então, a gente precisa de mais dinamismo, mais velocidade. Existem movimentos importantes, legítimos, e que talvez essas iniciativas estejam acontecendo no livro, e algumas talvez inéditas, mas precisam de um pouco mais de velocidade. Tá? O mercado ter um objetivo maior, que é trabalhar juntos para o aumento do número de leitores. A gente precisa sentar na mesma mesa. O meu objetivo é vender livro, da editora é vender livro, do livreiro é vender livro. Mas precisa ser pensado num projeto, assim, a gente, para continuar vendendo livro, a gente tem que entender como a gente aumenta essa base. Né? Vamos fazer um projeto, vamos sentar todo mundo na mesma mesa para tentar. O grande objetivo é aumentar o número de leitores, e há poucos movimentos para isso. Então, o livreiro tentando sobreviver, criando suas soluções, o distribuidor criando suas soluções mirabolantes, a editora mudando e tem que mudar, mas tá bom. Quando estão os principais agentes do mercado, da cadeia, sentados para pensar em projetos de aumento, né, de leitores? Então, eu não vejo isso no livro acontecer. Análise de dados para tomada de decisão. Tá? É outra coisa que é a solução que a gente precisa trazer. É um mercado que toma muita decisão, mas com muito pouco, né, dado. Tá? Então, a gente reclama muito de tudo, mas olha muito pouco que a gente tem de informações para tomar decisão. Olha muito pouco. Analisa muito pouco os dados que tem. Tá? Eu entendo que deve haver uma renovação e profissionalização da cadeia como um todo. A gente precisa disso, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa trazer, olhar para fora, até tentar mudar isso de uma maneira mais dinâmica. E como solução para a distribuição, inclusive hoje, e que isso afeta diretamente a editora e vai afetar o livreiro, tá? Que é a questão de integrações. Tá? E aí o Rogério vai falar um pouco mais do que, inclusive, a gente faz. Eu tentei não usar muito o chapéu da Catavento, apesar de estar com a camisa e tal, mas aí o Rogério vai falar um pouco mais de Catavento, mas na minha visão,
como solução que o distribuidor pode trazer são integrações. O distribuidor, nesse volume que as editoras ainda publicam, que é menor pós-pandemia, mas vai chegar um momento que ele vai ter um problema de espaço, a editora tem problema de espaço. Livrarias no Brasil, as novas livrarias são menores, são mais nichadas. A gente vê muita livraria de 50 metros quadrados, 70 metros quadrados. Você não tem mais livrarias de 500, 600, 400 metros. Você tem um número menor de livrarias, grandes livrarias. Então, as integrações, elas podem aí dar um salto, né, na forma de fazer negócio, né, a forma de você olhar o seu negócio. Então, eu já imagino, daqui a pouco, um distribuidor, a Catavento vai ter o catálogo da Record 100%, mas talvez ele não precise estar dentro da Catavento. Eu preciso te disponibilizar essa informação para você e a Record e eu precisamos tentar te entregar num tempo ímpar para você não perder a venda para os sites. Então, integração é isso, integração de informação. Né? Então, eu vou dar um exemplo, que aí o Rogério vai continuar, que nos procurou uma agência de publicidade está fazendo uma que tem 500 pessoas espalhadas no Brasil e ela quer fazer o livro chegar na casa do cara. Ela quer fazer o livro chegar na casa do cara. E ela é o seguinte, ela não tem onde o cara está, ela sabe o endereço que ele se cadastrou quando ele foi se relacionar com a Bolsa, mas ela não sabe onde ele está agora. Porque ele pode estar no Rio de Janeiro fazendo home office. Enfim. E veio buscar a gente para uma solução de integração, que ela quer que o cara entre da onde ele estiver, receba um voucher, vá lá, se cadastre o endereço que ele está e receba esse livro em 3, 4 dias, no máximo. Então, para você ver que mudou. Então, teoricamente, se a gente tivesse num mundo mais evoluído, talvez as empresas passassem a procurar um pouco as livrarias, precisam olhar para isso. Tá? Talvez essa solução de integração podia estar na livraria, que vai estar integrada ao distribuidor, que já está integrado à editora. Que a livraria não precisa comprar esse estoque antes de vender, né? Mas ela tem a informação que o distribuidor não precisa trazer esse estoque da editora para pagar, e de repente a editora com essa linha de informação, de integrações, ela também não precisa ter impresso isso aos tubos para poder esperar essa venda acontecer. Então, integração, na minha opinião, é a grande solução aí para o nosso mercado de distribuição. Ela bem aplicada, bem testada, vamos quebrar bastante a cara, mas eu vejo como a grande solução. E aí agora, se não tiver mais perguntas, Rogerião entra na fita, vai falar um pouquinho do que a gente faz nessa questão de integrações. Deixa só o Marcelo perguntar. Claro. Tá ouvindo? Meu som tá funcionando? Marcelo é o da livraria Caravelas? Isso, eu mesmo. Ó, pode Tudo me bem. cobrar publicamente que eu divido a culpa com a Clique, tá? Não, sem problemas. Outra coisa que eu vou falar. Você estava falando, foi no assunto passado, né? Você estava falando que matematicamente dá para viver com 40% de margem. Historicamente, matematicamente falando, dá. O livro é 100, eu compro por 60, se eu quiser vender por 100, eu vendo. O problema é vender ele por 60. Ainda mais que a Amazon está chegando no Brasil e eles estão nessa briga com as editoras, cobrando margem de 58%. E eu queria saber de vocês se vocês estão se planejando para alguma coisa desse tipo, porque uma vez que a Amazon chegar no Brasil e ela conseguir essa negociação, porque se ela não conseguir também, a Amazon tem bala na agulha, ela tem dinheiro para ela comprar uma editora e fazer o que ela quiser. E eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma coisa que vocês estão planejando fazer para proteger os pequenos livreiros, assim como eu, assim como todos os outros. Bom, era essa a pergunta que eu tinha para falar, era um pouquinho, passou o assunto, mas eu achava importante comentar. E para Ana Maria Santeiro aí, só para fugindo muito do assunto, o cinema ele não ganha dinheiro com o ingresso do cinema, o cinema ganha dinheiro com a venda da pipoca, tá? Bom, mas era só isso. Marcelo, olha só, assim, o pensamento que a gente tem, assim, né, claro para nós, assim, eu acho que assim é até inocente a gente achar que vai frear o que a Amazon vai fazer. Tá? Eu estava na editora quando a Amazon entrou no Brasil, eu estava numa editora, eu fui diretor de uma editora há 6 anos, e a gente ali, quando a Amazon veio para o Brasil, foi criada a DLD, Distribuidora de Livros Digitais, para proteger. E aí foram feitos vários movimentos, depois o Jaime pode até ajudar, que ele deve ter participado de alguma coisa para a gente tentar proteger. E aí o Pedro Huerta, da Amazon, chegou para o dono da editora e falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, assim, entre nós aqui, não adianta nenhum desses movimentos que você vai fazer. A Amazon vai entrar no Brasil, vai ser a maior, e ela tem dinheiro para queimar aqui, sei lá quantos anos, ela não precisa dar lucro aqui.
por muitos anos, muitos anos. Então, a gente vai entrar, claro que a gente vai respeitar toda a estratégia, mas a Amazon é a Amazon, ela vai fazer os seus negócios. A gente está sendo acordado de sentar com vocês, porque ela sentou com vários grupos editoriais, mas ela entrou, de fato, no mercado, está aí vendendo, tá? Então, assim, acho que nossos negócios, a gente tem que olhar também para o que a gente pode ter agora. Então, os preços, como você falou, mas isso acontece, segundo a Bookinfo, Cláudia, me corrija se estiver errado, você teve esse dado ontem, se eu não estiver enganado. Pouco mais de 20% está nessa zona de guerra de preço, certo? Pouco mais de 20% dos títulos que são vendidos aí no e-commerce são nessa guerra. 80% do que é vendido no e-commerce não está nessa guerra de preço, com a Amazon, com quem quer que seja, né? Então, a gente tem ali um oceano azul para sim, existem movimentos de grandes grupos editoriais, por exemplo, Companhia das Letras, Planeta, Sextante hoje, que, por exemplo, qualquer livraria, qualquer marketplace que esteja vendendo acima de X% de desconto, eles ligam para nós, e a companhia, isso eu vou falar que não é mentira, a companhia, eu não consegui controlar uma situação, eu não consegui fazer o cliente tirar o desconto, né, regularizar, a companhia me deu um pênalti de 10 dias, eu fiquei 10 dias sem receber um título da companhia. Então, existem movimentos da cadeia, né, de proteção, né, ali no dia a dia, mas a Amazon vai vir. O que a gente precisa entender é como a gente fortalece nosso negócio com as ferramentas que nós temos, como nós vamos viver daqui para frente, né, com a questão da Amazon que vem. E ela, de alguma forma, ela vai vir. Como você falou, se ela não, a editora não fizer, ela vai comprar a editora, mas a gente ainda tem um oceano azul para trilhar. Essa é a visão que eu tenho. Mas existem, sim, movimentos, né, principalmente das editoras. O distribuidor aí ele tem um papel que ele tem pouca ação, mas dos editores há um movimento forte de regulação de preço, tá? Há um movimento forte de conter aí essa questão da Amazon, há um movimento forte de buscar novos parceiros, né, que façam frente. Por exemplo, acabou de acontecer uma aliança ali, Mercado Livre, e distribuidores, mais editoras para fortalecer a livraria. Então, há os movimentos que vão sendo criados. Não entendo que vão ser suficientes a Amazon realmente entender que faz parte da estratégia dela perder mais dinheiro, né, na Operação Brasil e perder com força para dominar, ela não faz. E aí a gente vai viver esse dia a dia e entender como a gente vai sobreviver. Mas hoje ainda tem muita oportunidade. Eu não vejo isso como hoje um fator de extrema preocupação a ponto da gente não gastar energia com os nossos negócios hoje. Então, por exemplo, outro dado importante, com a abertura das livrarias, o movimento geral de venda para .com, 1P e 3P caiu 34%. Isso geral, estou dando um número meu, mas ouvindo em média distribuidores, teve uma queda aí na casa de 30%. Com a abertura das livrarias. Então, também não é bem assim. E existem movimentos para fortalecer essa questão da livraria em tecnologia, né? Enfim, os dados estão rolando, existem movimentos sim, mas eu não sei se vão ser suficientes se a Amazon realmente quiser entrar. E aí eu deixo o Jaime ajudar na resposta aí pela visão e experiência. E o Jaime está numa operação aí fora Brasil também, com uma outra visão que de repente pode contribuir. Eu só não estou entendendo essa questão da Amazon entrar. A Amazon já entrou, gente. Está no mercado já. Agora, o que eu já escrevi, já falo, esquece a Amazon. Não baliza seu negócio pela Amazon, esquece a Amazon. Vou dar um exemplo. Se você tiver numa competição de barco à vela, aí tem um barco à vela que está na frente, você está lá em segundo, terceiro lugar. Como é que você vai passar aquele que está na frente? Se ele dobrar para a esquerda, você vai dobrar para a esquerda. Se ele dobrar para a direita, você vai virar para a direita. Ou você vai tentar achar um caminho diferente do que ele está trilhando? Boa analogia, Jaime. Agora o Rogério ele vai falar para vocês mais como funciona essa parte de integração na Catavento. Já peço desculpas antecipadas aqui para todo mundo que está fazendo muita pergunta aqui em relação à operação de editora e como é que funciona o desconto e tal. Como eu falei, a gente marca um papo específico para falar sobre isso, e a gente traz o Edivaldo também, que é do setor de compras, ele consegue detalhar para vocês como funciona, tá bom? Vamos marcar esse papo.
para a gente ter em outro momento. Mas diga, Rogério, como que funciona a parte de integrações na Catavento? Boa noite a todos, boa noite, Cláudia, muito obrigado aqui, muito obrigado também ao trabalho junto com a Casa Educação, que pôde proporcionar isso aqui, esse encontro aqui para a gente, né? Falando um pouco, né, do que a gente começou a trabalhar com soluções digitais, a Catavento, desde antes da pandemia, ela já identificou a necessidade do livreiro de querer atuar no mercado digital, né? Seja através antes dos marketplaces ou então abrir um site próprio. Então, isso já existia essa necessidade no mercado. Com a pandemia e o lockdown, ou seja, todas as livrarias fechadas, o livreiro se vendo onde de porta fechada não conseguiria vender, ele precisou correr o mais rápido possível para trazer uma solução digital para ele conseguir pagar as contas no final do mês e evitar que fechasse a própria livraria, né? A Catavento, com isso, a gente conseguiu mapear as necessidades dos clientes, né? Então, a gente entendeu desde da pequena livraria até a grande livraria que despacha, tem um volume imenso diário. Então, a gente procurou trabalhar sempre trazendo integrações que possam possibilitar que o livreiro ele tenha um catálogo, uma centralização de catálogo muito grande, né? Então, a Catavento, como o Endo já disse anteriormente, a gente tem mais de 500 editoras dentro da casa, isso dá aproximadamente mais de 1.000 selos editoriais. São praticamente 90 mil SKUs ativos, né? Com movimentação de estoque no último ano. Então, é uma massa de dados, é uma massa de informação muito grande, né? A integração ela só veio para ajudar nessa ponte do livreiro com a Catavento, com o consumidor final, né? A gente recebe também muitas, depois que a Cláudia começou esse movimento, com o pessoal do curso de gestão, com o pessoal também que não fazia parte do ramo livreiro, a gente vem recebendo diversos contatos de novos clientes que queiram participar, que queiram abrir sua livraria, ou que já tem uma livraria, mas que queiram abrir uma livraria online, que quer fazer um site, mas não tem estrutura física ou ainda está de porta fechada, dependendo da região do país que está. Então, ele procura Catavento por conta do catálogo, por conta da concentração de volume que ele pode ter com o Catavento. Então, outra vantagem do distribuidor, já falado anteriormente, que é aquela centralização, é a concentração de volume. Então, você consegue comprar inúmeras editoras, inúmeros títulos, SKUs, dentro de um único lugar. Você consegue negociar um frete, você consegue negociar uma modalidade de pedido diferente, enfim, isso tudo traz para o livreiro vantagens na hora de trazer a sua loja física, a sua loja online, né? Mais alguns pontos positivos também é a agilidade no processo logístico. Então, com integração hoje, o cliente comprou no seu site em menos de 10, 15 minutos, o pedido já está em separação dentro da Catavento, né? Então, essa solução que a gente tem hoje, que é o modelo dropshipping, que é o mais usado, né, para os clientes que são integrados ou que ainda não têm integração, mas que utilizam do nosso portal de negócios para fazer as suas vendas. Então, isso traz para a gente um cenário ideal, né? Então, o livreiro, ele fica o quê? Ele fica encarregado de alavancar suas vendas, ele fazer uma campanha de marketing, ele fica encarregado de ver se está sendo viável ou não a operação que ele está fazendo ali, seja a estrutura física, a estrutura online dele. Então, a Catavento puxou para ela essa operação, né, bem dizendo assim, e deixou o livreiro pronto para fazer um negócio, para fazer o livro vender. É basicamente isso, né? Mais as vantagens também que a gente encontra. Então, o livreiro, às vezes, ele não conseguia um frete competitivo para mandar para o norte do país, para o nordeste do país. Então, hoje a gente tem clientes do Nordeste que despacham para o Sul, do Sul que vai para o Nordeste, enfim. Então, essa mescla, essa oportunidade que a gente trouxe para poder pequenos, médios e grandes lojistas ou pessoas que ainda não faziam parte nem do ramo livreiro ainda, a gente conseguiu trazer essa oportunidade para o negócio. Da venda que eu ainda havia comentado anteriormente, daquela agência que havia nos procurado, é um modelo de negócio também que a gente traz, um canal que vem crescendo aos poucos dentro da Catavento, mas a gente enxerga que tem uma oportunidade e a gente já vem trabalhando em cima disso, que é fazer aquela entrega em multi-endereço. Então, hoje, a gente monta uma landing page, o cliente vem com seu cupom, compra apenas
o livro que ele quer, a negociação é feita com a intermediadora e a Catavento faz a entrega para o Brasil inteiro. Então, a gente faz mais de, para um pedido de cliente, a gente faz diversas, inúmeras entregas para diferentes endereços. Rogério, desculpa te cortar, a gente faz porque a gente é procurado e a gente coloca para vender, porque aí eu tenho que fazer o meu papel de distribuidor das editoras aqui para não ser mais cobrado. Né? Mas essa solução, gente, quem é livreiro está aí, a Catavento consegue te ajudar a viabilizar isso. Tá? O que o Rogério está falando essa operação até é legal falar dela, porque ela é muito nova e a gente ficou bem animado porque aconteceu a primeira e aí a gente já fechou a segunda e, assim, clientes que procuraram a gente praticamente simultâneo, a gente criou uma solução. É criar uma landing page ou uma pagininha lá da tua livraria com aquele livro específico que essa empresa quer, tá? Essa empresa, esse funcionário, ela vai mandar um e-mail marketing pro cara falando, olha, você acabou de ganhar um voucher, livro, o cara faz essa página que é bem direcionada, que vai estar lá o logo da tua livraria e tal, ele pôs os dados, cai na logística da Catavento, a Catavento entrega isso para ele. E aí depois a gente combina os custos comercial, mas a gente pode oferecer isso para a livraria. Eu adoraria que as livrarias fizessem esse tipo de negócio, porque é uma solução de venda nova que você pode ter. Tá? E existe uma demanda grande de empresas. Essa empresa que está intermediando para B3, ela falou, está chegando o fim de ano. E há um movimento aí para que as pessoas deem livros, né, para os seus funcionários, para os seus clientes. Então, pode ser um negócio que a livraria pode ter e a Catavento quer te ajudar a viabilizar essa solução, tá? É isso, era só para deixar aí que é o que eu te falei, é o mundo de integrações, a solução. E a gente caminha muito forte nesse ponto, que é o Rogerião que cuida lá na Catavento. E aí também só para trazer a gente também tem um serviço bem especializado, bem personalizado, na verdade, do dropshipping, que é quando o cliente, né, a Catavento não trata diretamente daquela livraria online que quer ter um site. Então, nós temos clubes de assinaturas, nós temos sites nichados, totalmente nichados, que tem apenas um tipo de segmento dentro do seu site e ele quer atuar, e por conta disso ele precisa de um material, de uma estrutura na hora de mandar o pacote para o cliente final. Então ele pede, pô, Catavento, gostaria de mandar uma carta agradecendo o meu cliente por ter comprado no meu site, gostaria de ter mandado um produto personalizado, um marca-página, uma caixa diferente. Então, isso é mais um serviço, a gente entendeu que isso agrega valor à operação. Então, a partir do momento que o nosso cliente quer que tenha uma operação personalizada para ele, que siga as diretrizes que ele acha interessante e importante para o seu próprio negócio, a gente senta, conversa e traz a solução para ele. A gente sempre está aberto a novos diálogos e sempre a integração em si, ela não foge muito, então é sempre aquilo da integração do estoque, mas o modelo de negócio, o serviço que a gente presta, esse sim é totalmente personalizado e ele é diferente para todo cliente. Acho que eu citei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse processo de integração, pessoal, fica à vontade para perguntar. Dogivânio, de primeira. Diga, Dogivânio. Sempre, né? Boa noite aí, boa noite a todos. Rogério fala muito rápido, mas deu para entender. A gente está no Nordeste, é estranho esse povo falando rápido assim. Olha, minha dúvida é, essa integração sua, ela é feita via ERP ou plataforma de site, do meu site? Porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande por minha livraria ser pequena. Eu compro de vocês e aquele pedido meio enxuto mesmo, sabe? E chega, nem tenho todos os títulos que eu queria ter, e muitos clientes me pedem no PDV e eu falo, não tenho, só por encomenda, por eu estar no Nordeste, dificulta mais, né? Se tem como enviar direto para o cliente, se fosse o caso, eu já fazer o pedido e já ir direto para o cliente, mesmo sendo aqui na minha região, entendeu? Sim, o Dodivani, esse é um modelo de negócio dropshipping, né? A integração, ela é uma integração via API, então você conecta o seu site, o seu hub de negócios no meu RP, e aí através dessa integração você faz consulta de estoque, você consegue fazer consulta de metadados, você traz também, a gente traz informação de pedidos, então
A partir do momento que o cliente compra no seu site, é aquilo que eu havia dito no início, então o cliente comprou no seu site, em questão de 20 a 30 minutos, o pedido vai descer no meu ERP e já começa todo o processo logístico até ser entregue, mesmo num cliente que, por exemplo, pode ser vizinho aí seu, entendeu? Marcelo? Gente, o que é RP? Boa, Ana. RP é o sistema operacional, é um sistema operacional, né, na verdade. Então, o RP da Catavento hoje é o Inbooks, por exemplo. Uhum. É o sistema que a gente utiliza para fazer Aqui, movimentação de estoque, movimentação... ERP. ERP, isso. E de escola, R de rato, P de pato. Uhum. Mas é uma sigla. Isso, é uma sigla em inglês. E diz o que em inglês? Só um minuto. O RP, ele é nada mais nada menos que um sistema integrado. Sistema integrado de gestão empresarial. Tá. Marcelo, você tinha levantado a mão? Oi, eu tinha sim. É uma dúvida que acho que foge um pouco do assunto. Eu sou cliente de vocês pela integração, né, Wendel? E está com problema nesse exato momento, inclusive. Eu queria saber de vocês quando que teremos livros digitais na integração também, não só livros físicos, mas livros digitais pela sua plataforma. É isso aí, você me deu um soco no estômago agora, porque ainda a gente não conversou internamente, não estava na pauta para esse ano, mas provavelmente o ano que vem para a pauta, tá? Nosso foco é muito no livro físico mesmo, então, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, você tem razão, não estava nenhuma das pautas para 2021, mas está anotado aqui que a gente vai discutir e te devolve isso. E, gente, aproveitar o Marcelo que a integração, aí a gente já brincou umas 3 vezes, o mundo não é cor-de-rosa, assim, a gente faz, mas é muita luta, é muito sofrimento, porque você tem ali tecnologias diferentes conversando com a sua tecnologia, tem que integrar. A gente, por exemplo, está com problema com o Mercado Livre agora, que o Mercado Livre está tentando resolver na Argentina, e é o Mercado Livre, gente, é o Mercado Livre e não consegue pôr a operação que a gente combinou no ar. Tá? Então, não é o que eu falei lá no início da apresentação. O mundo do livro de tecnologia, eles não estão nem flertando ainda, né? Que dirá namorando. Então, a gente tem muitos desafios. Tem integrações que já funcionam há muito tempo, tem integrações que não funcionam, tem integrações que têm que ser refeitas, como no caso do Marcelo, ele está passando por uma... Né? A gente está fazendo uma refação, né? Porque ele teve uma tecnologia lá para se integrar, nossa, não casou, ele contratou gente que não entregou, por parte dele, ele está gastando de novo para fazer, integrar para isso acontecer. Tá? Então, o Marcelo, por enquanto, Marcelo, tomara que na próxima live você seja um exemplo de história feliz, mas nesse momento é um exemplo de história crítica aqui, mas tem outros exemplos que funcionam como música, como um cara que está lá em Jacobina, Sobral, sei lá, que é o menino que atende a Shopee, que está vendendo tubos por mês e está numa operação fluida. Então, a gente tem aí desafios dentro de integração, mas em via de regra, está indo bem. Vai, Rogério. Nossa, eu acho que é tão complexo, Rogério, que é tão complexo que tá até difícil de processar. É isso, pessoal? Me ajuda aí. Eu ajudo o Rogério. Qual é a dúvida mais específica? Alguém tiver alguma dúvida de como funciona, como é o processo, a gente explica sem problema nenhum. Diga, Rafael. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí, Claudinha? Opa, claro. Vamos lá. Fazer uma pergunta aqui, acho que mais voltado como livreiro mesmo, né? Essa questão da integração, como é que ela funciona? O livreiro ele precisa fazer um investimento também da parte dele, ou vocês liberam uma API para receber essa informação? Mas para esclarecer um pouquinho, talvez, a dúvida de algum livreiro que não tenha perguntado essa questão, né? Perfeito. Rogério, você me corrige se eu estiver errado, eu vou aqui para não te deixar nessa fria. Você quer responder? Você vai, vamos embora. Quer responder ou deixa que eu responda?
A livraria ela precisa fazer um investimento inicial, né, um custo, sim, para disponibilização dessa API, né? Mas a integração ela funciona somente dessa forma. Então, você quer integração, você falou, Catavento, tem um profissional aqui no meu lado, responsável da área de TI. Ele tem a capacidade de fazer essa integração. A gente manda a documentação, o profissional analisa. Fechou, tá tudo certo, que tá vendo? Quero de fato fazer essa integração, e aí a gente passa para a empresa que provê o sistema e provê a integração para a gente, que aí eles irão fazer essa cobrança. É uma cobrança única que existe apenas para disponibilizar a conexão à API. Acho que foi isso. Então assim, para deixar claro. Então, assim, Rafael, a gente disponibiliza a API ou uma documentação que é uma integração via banco de dados. Tem duas formas. A gente hoje usa a API porque a banco de dados você tem muita dificuldade profissional para fazer essa. Então, tem uma API, que é uma API pública. A gente disponibiliza essa documentação. Você tem que ter alguém do seu lado, na livraria, que é o cara seu de TI ou alguém que você vai contratar, que consiga pegar as informações do seu sistema e linkar essa API. Então, você vai ter um custo aí, ou do seu sistema, ou de uma pessoa que você vai ter que contratar para fazer esse link, tá? Beleza. É o custo do seu lado. Do lado de cá tem um custo único, que é uma boleta de R$500. Por quê? Porque isso demanda também tempo da clique. A partir do momento que você se conectou nesse tubo, nessa API, você tem... a gente tem consumo de banda, a gente tem que fazer uma liberação no servidor, tem protocolo de acesso, e aí tem uma boleta de R$500. Você pagou o seu cara, conexão ok, pagou os R$500 lá de cá, a partir daí não se tem mais nenhum valor. Seu pedido cai automático aqui na logística da Catavento, e a Catavento ou deixa disponível para você retirar no balcão, ou eu mando com os dados do cliente, porque essa API ela traz os dados do cliente e mando lá para o cara onde você achar melhor. E pode ser no meu contrato de correio, ou pode ser no seu contrato de correio. Então tem cliente que coleta lá na Catavento. Então, tem o caminhãozinho, o correio vai lá e pega no contrato do cara, eu só deixo a caixinha lá. E tem cliente que eu tenho que pôr etiqueta, imprimir etiqueta, correio bonitinho, postar no meu contrato, tá? Para mandar para ele. Aí eu cobro isso na nota, a nota do cliente livraria sai como? Fatura do livro mais o valor do frete, porque isso desce via integração também, né? A tabela também é integrada nessa API. Obrigado, Rafael. Claríssimo, obrigado. Imagina. Do Giovanni? Uma das perguntas era, o Wendel já respondeu, que era o frete, né? Como eu levantei a mão antes, já respondeu. A segunda eu estou migrando de ERP. Agora, isso aí não ficou claro para mim na resposta do Rogério, se eu integro com a minha plataforma ou com o meu ERP, o dropship. Se eu integro, por exemplo, hoje eu estou com Bling e loja integrada. Para onde sai? De onde sai a minha integração API? Então vamos lá, isso eu tenho um pouco mais de experiência aí para te falar. Deixa eu entender, você tem o Bling como sistema da tua livraria, certo? E o Bling está integrado à loja integrada, certo? Legal. A integração, a API tem que ir no Bling, porque o Bling, essa API, ela traz o meu estoque para o seu sistema. Então, a API alimenta o Bling, que alimenta a loja integrada. Loja integrada desce no Bling, que desce para a minha API, que desce para o meu sistema. E o cliente compra onde? No meu site. Meu site. Que doideira, por isso está errado. Hoje vocês integram também com o Literários e o Vialogos? O Merlin me chamou, já temos integração, inclusive tem uma moça aqui, que é a Roseli, que está por aí, que ela é uma cliente nossa de integração para o Marketplace e já está subindo agora para uma integração via site. Porque a Catavento também tem uma startup que entrega sites para ela. Se você quiser ter um site, eu te entrego o site integrado à Catavento. A Roseli está aí. Então, via Logos ok. E o outro que você falou é o... Literários. Literários, propriamente não. A gente ainda não fez nada com literários direto, tá? Mas aí a gente disponibiliza a API, você manda lá para os caras e vê o que eles vão falar. Teoricamente, é uma API pública, não tem muito segredo. Com o Bling já ok ou não, ainda? Oi? Com o Bling já tem integração? Rogério, tem Bling? Tem sim. Ok, obrigado. Perguntaram aqui qual o nome da startup, o Wendel. Conecta.
Ela disse que quer mandar o currículo para ela. Hã? Ela disse que quer mandar currículo. Já tem a área de trabalho conosco lá na Conecta? Não, ainda não. A gente está... é engraçado, caso de Ferreira Espeto de Pau, né? Porque a gente está ali correndo para entregar, nesse momento, na Conecta lá, 8 sites. 8 sites. E, inclusive, de grandes operações aí, que vocês vão ver agora o nome Conecta daqui a pouco, vocês vão entender mais o que ela faz. E nosso sitezinho ainda está bem, sabe? Eu até chamei uma designer, a gente tem uma reunião com a designer sexta-feira para ajudar a gente a ter uma carinha bonita, entendeu? Nossa preocupação é entregar o pãozinho, depois a gente dá uma perfumada lá no negócio. Detalhe, né? Deixa eu pegar essa última pergunta aqui do Marcelo. Eu de novo. Uma coisa que acho que vocês poderiam fazer nessa integração, talvez seja um pouquinho mais difícil pela logística, mas talvez quando um livreiro queira, sei lá, mandar uma caixa especial, mandar um presente especial para um cliente, vocês poderiam fazer alguma coisa do tipo, o pedido cai no sistema de vocês, mas ele mesmo retira no mesmo dia e ele leva para a logística dele, embala e manda. Então, ele tecnicamente só usaria o estoque de vocês. Talvez isso facilitaria as coisas para ele. A gente saber só se isso é possível. Pode falar. Na verdade, Marcelo, a Catavento ela faz esse tipo de produto, de trabalho, né? Então, se você tem uma caixa personalizada, se você quer mandar uma carta de aniversário, uma carta para o cliente, se quer mandar uma marca-página, alguma coisa assim, dentro dos conformes que não extrapole muito a questão de peso, para não entrar em outra faixa de CEP, acabar dando um desencontro de valores, a Catavento ela já faz sim esse trabalho. Então, hoje a gente tem caixa personalizada de cliente, porque aí o pedido não precisa vir para cá para ir até o seu depósito, sua estrutura, para depois sair para o seu cliente, entendeu? Você ganha tempo na operação, isso. Se você quiser, a gente até perfuma o livro, assim, com a essência que você quiser. Ô, louco! Sem dúvida. Amanhã o Júlio vai matar a Cláudia, o Rogério, o Wendel, que vai ter um monte de gente querendo... mas eu falei, eu vi numa live que tinha livro perfumado, entendeu? O Júlio amanhã 3 cartas de demissão. Mas brincadeira essa parte, a gente já tem vários clientes que faz isso, tá, Marcelo? A gente sabe que é super importante para a livraria ter uma proposta de valor e transmitir isso para o cliente, e a entrega faz parte disso. Então, a gente oferece esse serviço, sim. Porque a dúvida é porque são diversos tamanhos de caixa, né? E são diversos livreiros. Então, vocês têm espaço para colocar todos esses tipos de caixa, todos esses tamanhos, que é caixa pequena, média, grande, de livro grande, livro pequeno. São diversos SKUs com características diferentes de diversos livreiros diferentes. Então, acho que fica até difícil para vocês administrarem toda essa quantidade de estoque e de caixas e de vários livreiros diferentes, entende? Sim. Legal. Na teoria parece muito, muito complexo, mas o Rogério está aí no dia a dia, sabe que não é tão difícil assim, né, Rogério? Não, claro. Peraí, não vai também falar que você vai descarregar uma carreta com 10 mil caixinhas. Não, né? Fala, Rogério. Normalmente a gente tem uma caixa que ela comporta, né, assim, os livros, basicamente os livros mais padrões, que a gente fala que é aquele 16x23, 14x21, então a gente tem uma caixa que ela suporta um livro um pouco menor e um pouco maior que essas medidas, então é uma caixa intermediária. Claro, às vezes você vende um livro que é totalmente fora de tamanho, é totalmente fora de dimensão, isso acontece, claro. Mas normalmente é uma caixa que ela já tem as medidas para você poder regular ali durante a caixa. Então, a caixa ela já é personalizada com o logo da sua loja, com o slogan da sua loja, enfim, os dados que você achar interessante mandar para o cliente. Mas é uma caixa padrão. Isso a gente pode passar depois, caso tenha interesse em fazer esse tipo de processo também. A gente passa as dimensões... Porque, assim, existe uma média de dimensão dos livros da Catavento e não sai muito desse padrão, né? Às vezes acontece, mas não é sempre. Perfeito. Só a outra dúvida é, caso se eu mande a caixa para vocês, eu teria um desconto no custo por pedido, né? Que tem um custo por pedido. Caso eu mande a caixa, tem um desconto. Queria saber disso.
há uma redução parcial do desconto, sim, exatamente. Ah, perfeito, perfeito. Bom, era só esse questionamento. Obrigado, viu, gente? Diga, Ana. Um escritor ele fez um livro muito bonito, até fiquei vendo, super bem editado, mas é um livro, na verdade, o livro foi publicado por uma editora, como fosse uma editora, mas é ligado a um movimento social. Então, assim, uma pessoa que tem um único livro, como é que ela faz atualmente para poder interessar um distribuidor? Bom, Ana, a pessoa tem um livro, ela não tem editora, é isso. Ela é um autor que investiu na sua obra e imprimiu e tem bonitinho. Quer dizer, o livro não foi ele que não foi numa gráfica e mandou fazer o livro, entendeu? Tem uma edição mesmo, você pegar o livro é belíssimo, é um livro, mas ele está publicado por uma, quer dizer, eu não sei se eles são chama-se Periferia, até, se não me engano o nome, mas é uma ONG, né? Que fez o livro, que editou o livro, tá? E é um livro que eu entendo que mereceria estar nas editoras, nas livrarias, ou sendo oferecido a um mercado maior, tá? Não é um romance, é até um livro assim de ensaio ligado à cultura afro-brasileira. Mas enfim, então, mas de qualquer maneira pode ser igual acontecer também isso. Uma pessoa que tem um único livro e quer esse livro ele poderia ir na livraria oferecer, mas é complicado, né? A orientação que a gente tem muito isso todos os dias. Eu participei de 3 encontros aí nesse mês para falando disso. Acho que assim, primeiro a orientação que a gente dá quando nós somos procurados, ele precisa ter uma estrutura jurídica mínima. Tá? A gente não foge mais disso. Então, hoje nós temos mecanismos que ele não precisa ter um investimento alto com contador, aquela coisa, um MEI, que ele consegue abrir ali do computador dele. Então, ele precisa ter uma estrutura jurídica mínima, um CNPJ, tá? Com o KNAI lá de edição de livros, para que ele consiga emitir a nota desse livro dele para mim. Porque você precisa... tá. Exatamente. Então, essa estrutura mínima, ela é essencial, necessária, e não dá para abrir mão disso. Tá? Então, ele precisa ter essa estrutura mínima. Após ele ter essa estrutura, ele vai entrar para negociar com o comprador, como a gente falou no exemplo anterior ali, que vai pedir para ele determinado desconto, que vai limitar a quantidade de exemplares que ele pode mandar. Eu vou mandar os 1000 que eu imprimi. Não cabe 1000, né? Você vai me mandar 50 e a gente vai repondo. Então, ele entra na questão de negociação, mas o primeiro processo é ter a documentação e depois procurar o comprador, né, através dos canais aí da Catavento, para mostrar o que é o livro, negociar ali o espaço dele. O que eu quero saber, na verdade, não é nem esse... Isso aí tudo assim, eu imagino que tem que ser, porque tem que ser uma empresa para poder emitir nota fiscal, mas eu quero saber isso. Uma empresa como a Catavento, ela considera a possibilidade de distribuir um livro que seja um único livro? Sim, considera. Nós temos N casos dentro da Catavento hoje. Que eu não vim preparado, mas eu posso te dar uma lista que tem pelo menos 20 autores assim. Porque, na verdade, ele me perguntou e o livro dele é excelente, belíssimamente editado, entendeu? Parece livro da Companhia das Letras, assim. Mas agora eu posso dar uma resposta para ele e eu agradeço. Obrigada. Ótimo. Não, porque é isso, tem coisas que são avulsas, mas que são espetaculares, né? E é uma pena, às vezes, um distribuidor... quer dizer, é um olho também editorial que a distribuidora tem que ter, né? Eventualmente, né? Nessa análise do que pode ser interessante para o mercado, né? É isso aí. Bom, então é isso. A gente fica, então, marcado, agendado para quem quiser participar, um papo específico com as editoras, para a gente explicar um pouco mais detalhe a política de como é que funciona o processo, não só com a Catavento, mas com outros distribuidores também, e só com autores independentes, que eu vi que tem bastante autor independente aqui também, para entender como é que funciona esse processo, que a Ana até levantou a bola aqui, muito, muito bom.
Mas tem algumas outras perguntas aqui, a gente marca uma outra conversa e vocês estão super convidados, tá bom? Acompanhem lá o perfil da Catavento, que a gente posta assim que tiver essa data, tá? @catavento.livros em todas as redes, e a gente divulga assim que tiver, e sempre que possível com a parceria da Casa Educação. Muito obrigada pela presença de todos. Queria lembrar para vocês, principalmente os autores que estão aqui, editora, que a Casa Educação vai promover um outro webinar na semana que vem. Deixa eu pegar a data certinho aqui, que vai ser sobre... Dia 26, né, Cláudia? Isso, obrigada, Paulo, me ajuda aqui. Crowdfunding, tá, gente? Exatamente. Sobre investimento coletivo, né? Sobre a arrecadação. Financiamento coletivo, isso aí. Exatamente, financiamento coletivo, e vai ser bem bacana, principalmente para editora, para autor independente, vai ajudar bastante. No mais, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.